Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Deu um branco aqui agora, né? Vamos orar, gente? É bom a gente orar antes, porque a presença do Espírito Santo aqui nos dá essa certeza de que nós vamos ouvir a voz de Deus, nós vamos ouvir algo vindo da parte dele. Não porque eu estou aqui, mas porque a presença do Espírito Santo está aqui. Então, eu quero ser apenas uma ponte. Eu estou aqui na condição de serva para ser o elo, ser a conexão entre o Pai e vocês nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, eu me coloco diante do Senhor, na condição de serva mesmo, de saber que o Senhor me dá a honra e o privilégio de estarmos aqui juntos, lendo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, falando sobre o Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia se renovou mais uma vez. Abraço os meus irmãos, Espírito Santo, e me deixe ser útil nesta manhã. Se houver da minha parte palavras, gestos equivocados que não interfira naquilo que o Senhor quer entregar aos meus irmãos, complete essa palavra em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus amores, que bom estar aqui com vocês novamente. Bom dia para Josélia, obrigada pela presença. Oi, Kleber, meu guitarrista sensacional, Deus abençoe sua vida. Rose Soares, Cristina Moraes, Cacá, bom dia, Moni. É Moni, né, que fala. Obrigada pela presença, meu amor. Yara Cristina, minha sobrinha amada, seja bem-vinda. Renato, bom dia, Elenir, bom dia, Isa, bom dia, Roseluz, obrigada pela presença aqui novamente. Lena Cremilda, obrigada, gente. Definha, José Silva, sejam todos bem-vindos, muito obrigada pela presença. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Quando fala que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, eu me lembro de João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu para esse mundo o único filho, né, para que salvasse o mundo, para que ninguém se perdesse, para que ninguém fosse condenado, mas para que todos fossem salvos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E quando a gente pensa, não pereça, mas tenha a vida eterna, a gente pensa das pessoas que não conhecem a Jesus, que não vão ter a vida eterna. Mas também tem aquelas pessoas que têm Jesus e não estão usufruindo da vida eterna, que já começa a partir do momento em que você recebe Ele como o Senhor da sua vida. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele nos foi dado, Ele nos foi enviado pelo Pai. Então, aqui é o que Isaías está, a profecia de Isaías está prevendo o que aconteceria, o que nós desfrutaríamos hoje de um filho que nos foi dado, Cristo de Nazaré. E o governo, o controle está sobre os seus ombros, e o nome dele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte e Príncipe da Paz. Então, muitas vezes nós perecemos porque não desfrutamos da vida eterna que já temos, a partir do momento que cremos em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Semana passada eu estava falando com vocês sobre a presença de Deus em nós como o Emanuel, o Deus conosco. Hoje eu quero falar sobre o maravilhoso conselheiro. Vocês já perceberam o quanto que nós buscamos a presença de Deus mais para sermos consolados do que sermos aconselhados? Nós vivemos de lamento em lamento, buscando um consolo todos os dias, buscando um suporte todos os dias. Mas nós nos esquecemos que Ele é o maravilhoso conselheiro. Não tem como Ele nos aconselhar e nos direcionar em algo que não é culpa nossa. Não foi nós que fizemos conosco mesmos. Que às vezes você está no lugar porque alguém fez alguma coisa para você. E aí você precisa do conselheiro neste momento para saber como você vai reagir diante das coisas. Se você busca a Deus apenas como seu consolador, Jesus como seu consolador, você vai o tempo inteiro ficar ali buscando e precisando de consolo, porque esse consolo pode ser evitado. Você não precisar deste consolo porque você ouviu o conselho.
Lá em Goiás tem um ditado, minha mãe sempre falava, e eu vou repetir para vocês. É um ditado que diz assim: quem não ouve conselho, ouve coitado. Ou seja, quem não ouve conselho, ouve coitado. Porque toma decisões equivocadas, fazem escolhas erradas, e aí as pessoas começam a ter pena de você porque você está num lugar sempre de necessidade. E quando Isaías está profetizando o príncipe da paz que viria, o primeiro nome que ele fala é que ele é um conselheiro maravilhoso. Jesus é o nosso conselheiro maravilhoso. Então nós precisamos conversar com Jesus todos os dias, contar para ele os nossos planos, o que nós estamos planejando, como nós queremos conquistar as nossas coisas, ter os nossos projetos, conversar com esse maravilhoso conselheiro. Não existe ninguém que nos aconselhará melhor do que o Cristo de Nazaré. Aí você fala assim, mas o Espírito Santo também não é consolador, não é conselheiro? Sim, porque Jesus falou, enquanto eu estou aqui, vocês têm a minha presença, eu sou com vocês, estou com vocês, sou o conselheiro, sou o príncipe da paz, mas quando eu não estiver mais aqui, foi quando Jesus estava falando com os discípulos, quando eu não estiver mais aqui, João 14, 16 a 17, fala assim, eu pedirei para o Pai que vai dar para vocês um outro advogado, a fim de que esteja sempre convosco. Na verdade, essa versão fala advogado, mas outras versões falam que ele é encorajador. Eu vou pedir ao Pai que vos envie um encorajador. Eu vou pedir ao Pai que vos envie um paráclito. Uns falam paráclito ou paracleto, que quer dizer advogado. Que vai defender vocês, que vai aconselhar vocês, que vai encorajar vocês. Então, quantas vezes você chega para Deus para pedir conselhos? Quantas vezes você pede para o Espírito Santo, que está presente hoje em nós? Quantas vezes você pede instruções, estratégia? Porque se você não pede esse conselho, você vai ouvir coitado, você vai precisar de consolo o tempo todo. E você, ao invés de ser alguém que precise ser consolado todo o tempo, você passa a ser um distribuidor de consolo. Você passa a ser encorajador, porque você ouviu o conselho antes. Assim como esse ditado popular, eu estou falando que é de Goiás porque foi lá que eu escutei, mas pode ser que seja comum em outro estado. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Então, o primeiro nome que Isaías fala é que ele é o maravilhoso conselheiro. Fala, porque um menino nos deu, um filho nos foi dado, e o governo, o controle sobre todas as coisas, está sobre os seus ombros. Porque Jesus levou sobre ele todas as nossas culpas, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então Jesus tem autoridade sobre qualquer dor que você passe, sobre qualquer sofrimento que você tenha. Não tenha um que Jesus não entenda. E que o Espírito Santo não tenha conselho para dar para você e estratégia nova para você sair deste lugar. Então, ao invés de pedir, ficar o tempo todo pedindo consolo, que Deus tire sua dor, que Deus alivie sua tristeza, que Deus te dê paz, comece o dia, porque este é o dia que Deus nos fez e cada dia tem uma carga. Comece esse dia colocando diante dele a sua dor, os seus problemas e pergunte para o Espírito Santo que foi enviado, que Jesus, quando subiu aos céus, rogou ao Pai que enviasse, e o Pai enviou o Espírito Santo, que seria o outro consolador, o outro conselheiro, o Espírito da verdade. Porque você não conhece as pessoas, você não conhece o contexto todo das coisas, mas o Espírito da verdade conhece, e esse Espírito Santo da verdade é um conselheiro maravilhoso, porque ele conhece todo o contexto que você está vivendo no seu trabalho. Você conhece só o que você está vendo, o que você está ouvindo. Você não consegue ler a intenção do coração de ninguém. O Espírito Santo não tem nada oculto, então ele pode te dar estratégias, ele pode te ensinar, ele pode te aconselhar. Então é melhor ouvir um conselho e tomar as decisões certas, fazer a escolha certa, do que sempre estar buscando a Deus um consolo, um alívio da dor, porque tem dores que podem ser evitadas. Tem cargas que você leva, que você não precisa levar. Aqui está dizendo que, tem um texto aqui que eu vou ler daqui a pouco, que fala que é Ele que leva as nossas cargas. E muitas vezes, além de não colocarmos nossas cargas para Jesus levar para nós, nós estamos levando cargas dos outros.
Quando você não libera perdão, você carrega cargas de outras pessoas. Quando você não dorme à noite, está ansioso. Quando você está exausto, porque você, além de fazer coisas para você, você quer fazer para todo mundo, você está levando cargas que não são suas. Então, as cargas que... Deixa as pessoas levarem as cargas delas. Se o seu filho, independente da idade que ele tenha, tem cargas que é ele que precisa levar. Você não pode assumir as cargas do seu filho no lugar dele, porque ele precisa adquirir força, ele precisa adquirir entendimento, sabedoria, e é um dia de cada vez. Se você todo dia alivia a carga de alguém ou do seu filho, você está impedindo aquela pessoa de crescer e de ter experiências pessoais com o grande e o maravilhoso conselheiro. Então, também tem outro ditado famoso, que eu não vou falar que é de Goiás, senão todos os ditados eu vou falar que é de Goiás, né? Que eu sou de lá. Mas tem um ditado famoso que fala assim: não adianta chorar o leite derramado. Ou seja, você tinha que ter visto antes. Agora que já aconteceu, não adianta mais. Não adianta mais para quem não tem poder. Não adianta mais para quem não tem o poder divino de restaurar e mudar qualquer cenário. Então, muitas vezes, o inimigo das nossas almas nos convence de que não tem mais jeito, de que não dá mais. Você envelheceu, passaram-se os anos, já não dá mais para você fazer as coisas que você fazia antes. Pode ser que não dê para você fazer as coisas que você fazia antes, mas tem muita coisa que você pode fazer. Porque a Bíblia diz que mesmo na velhice você vai dar muito fruto, porque o Espírito Santo tem fruto para cada estação que a gente tenha. Nós podemos produzir, nós podemos mudar, não existe cenário que Deus não possa mudar. Então, às vezes você pensa assim, já acabou. O leite já foi derramado, não adianta mais. Não adianta mais para você que não tem poder e que não é Deus. Mas Deus tem o poder de mudar qualquer cenário. Deus tem o poder de mudar qualquer situação. Sabe uma coisa que eu sempre achei que não dava para mudar se uma família tinha uma estrutura de corpo, os filhos, os netos, todo mundo ia ter aquela estrutura a vida toda. Mas existe um poder muito grande no hábito, na alimentação, que pode fazer com que você reestruture, reeduque a sua genética para ter algo saudável. Porque Deus não desiste de você. Ele é o Deus conosco, Ele está sempre conosco. Então não existe nenhum cenário que Deus não possa mudar. Não existe nenhum hábito que Deus não possa quebrar. Então Deus tem o poder de nos aconselhar através da pessoa do Espírito Santo. Então, por mais que você olhe e fale, não tem jeito, já aconteceu, tá? Deus tem vida nova. Deus tem um novo entendimento sobre essa situação que aconteceu. Você não pode fazer nada, já aconteceu mesmo, mas Deus pode fazer algo. Deus sempre pode fazer algo, sabe? O inimigo das nossas almas, ele quer roubar a nossa esperança. Ele quer tirar de nós a alegria de viver a vida plena que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Então ele diz para você, não adianta chorar o leite derramado, já acabou, já está tudo destruído. E o Espírito Santo vem, porque ele é o maravilhoso conselheiro. Ele não é só consolador, ele não só consola as suas dores, ele pode prevenir você de chegar até essa dor. Ele pode ajudar você a entender um novo caminho, uma nova estratégia. Mas o inimigo das nossas almas, e até mesmo nós mesmos, porque às vezes nós nem precisamos de Satanás, do diabo, para ficarmos ali destruídos. Nós mesmos destruímos. Nós mesmos pensamos tão mal de nós, começamos a ter pensamentos tão ruins a nosso respeito, sempre nos colocando em um lugar inferior, destrutivo, com pensamentos destrutivos, sabe? Quando Jesus estava falando assim para os discípulos em João 14, 16, falando assim, olha, eu vou pedir para o Pai. Ele vai enviar para vocês, eu não vou estar mais aqui, mas esse ele também é Deus. Ele é outro consolador, encorajador, advogado, vai estar com vocês, defender vocês, encorajar vocês, consolar vocês e vai ensinar para vocês como que vocês devem ver o Espírito da verdade. E o que eu acho muito bonito é que fala assim, olha, no versículo 17, fala assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode perceber. As pessoas que nunca tiveram um encontro com Jesus não pode perceber. Porque não vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Então é inadmissível para você que é casa de Deus, que é morada de Deus,
ficar tão desesperado, tão decepcionado, tão destruído, tão acabado diante de algo que aconteceu na sua vida e que você olha e acha que não tem mais jeito. O maravilhoso conselheiro tem estratégia nova. Tem um jeito novo de fazer você olhar para essa situação na perspectiva de Deus. E a perspectiva de Deus é muito grande. Tem muita possibilidade, tem muita esperança, tem muita estratégia para você. Então, nós precisamos olhar para esse presente que é o Espírito Santo de Deus em nós, que Jesus enviou para nós, que é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele é o nosso consolador, nosso advogado. Vamos consultar nosso advogado antes de tomar as decisões, antes de fazer as escolhas. Sabe, às vezes alguém vem e chega falando, olha, estou falando isso de você. Olha, alguém disse isso de você. Ao invés de deixar isso cair para o seu coração, vá diante do seu maravilhoso conselheiro e fala, ai, meu maravilhoso conselheiro, tá doendo escutar isso. Doeu ouvir isso. Mas isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com a pessoa que está sentindo, é ela que está sentindo, é ela que está falando. Então o Espírito Santo me ajuda a olhar para essa pessoa do jeito que Deus olha. Do jeito que jeito que é que Deus olha essa pessoa que está falando mal de mim? Deus sempre vai ter pensamentos bons a respeito de qualquer pessoa, mesmo que ela não seja uma pessoa que esteja fazendo as coisas certas. Deus tem paciência e espera que a pessoa se volte para Ele. E talvez você nesse momento seja a pessoa chave. A pessoa, ela pisou na bola com você, porque você é a pessoa-chave que vai colocar o nome dela na presença de Deus, para que Deus a mude, para que Deus a transforme, para que ela nunca mais repita com outra pessoa o que fez com você. Por isso que a palavra de Deus fala assim, para nós orarmos pelos nossos inimigos. Não porque o nosso inimigo merece que alguém interceda por ele. Não merece. Mas é porque o nosso inimigo, a pessoa que nos feriu, não é realmente uma pessoa. O nosso verdadeiro inimigo não são pessoas. O nosso verdadeiro inimigo, a Bíblia fala que está registrado nas potestades. É no sobrenatural. Aquela pessoa, ela está sendo usada. Você imagina uma pessoa sendo usada pelo inimigo das nossas almas. O quão perdida está essa pessoa, o quão ferida está essa pessoa, o quão escura está a vida dessa pessoa. Então, aqui quando Jesus estava falando, olha, vocês precisam entender que o Espírito da verdade vai vir para vocês. O mundo não consegue perceber, não consegue diferenciar, mas vocês que me conhecem, vocês vão saber diferenciar. Então, pede para o maravilhoso conselheiro mudar o seu olhar, te dar uma estratégia para olhar a situação do jeito que ele vê. Porque só Deus dá conta de você. Só o Espírito Santo dá conta de você, só Ele suporta você. Ninguém mais dá conta de suprir a sua expectativa, porque ninguém consegue entender a fome e a sede da sua alma, só o Espírito Santo de Deus. Para terminar essa live, Salmos 68:19, que fala assim, bendito seja o Senhor Deus. Ele é o nosso Salvador, que cada dia suporta a nossa carga. Todos os dias, um dia de cada vez. Quem suporta as nossas cargas é o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, que é o nosso conselheiro maravilhoso. Então, ao invés de estar sempre ali, pedindo consolo, conforto para a dor, comece a procurar primeiro. Procure-o, busque-o como um maravilhoso conselheiro. Doeu, aconteceu, a primeira reação, me aconselha, Espírito Santo. Como eu preciso reagir diante disso? Porque os conselhos do Espírito Santo sempre vai trazer vida para você. Se você ouvir suas emoções, se você ouvir os seus direitos, que você não merecia, que isso é injusto, você sempre vai ter alguém precisando de consolo. E você pode ser fonte de consolo para alguém quando você ouve os conselhos do maravilhoso conselheiro. O Deus forte, o príncipe da paz. Isaías 9:6, porque um menino se nos deu, um filho nos foi dado, e o governo, entrega o governo da sua vida para Deus. Deixa Jesus governar, porque Ele tem autoridade sobre qualquer dor que você passe, qualquer tentação que você tem. Então deixa Ele governar, porque Ele é o seu nome. Ele será chamado, o primeiro nome que Isaías fala, que Ele vai ser chamado de maravilhoso conselheiro. Porque quando você ouve o seu maravilhoso conselheiro, você participa da força dele, porque Ele se revela Deus forte, suficiente para você. Ele se
revela como pai, você tem problema com a sua paternidade, você tem um problema de orfandade, você sempre está carente, precisando de atenção, de amor de todo mundo, porque você tem carência de paternidade. E aqui Isaías está falando, ele será seu pai eterno, sempre. Você não precisa mais ficar dependendo das pessoas. A única coisa que vai ser, que é importante nessa relação com as pessoas é a comunhão. É você ser fonte, entregar e receber não mais dores, não mais acusação, não mais maus pensamentos, mas sim pensamentos bons, sabe? Você vai se tornar tão parecido com Deus que você vai ser uma fonte de consolo, de conselho. As pessoas vão perguntar para você antes de agir, porque você tem tanta conexão com o Espírito Santo, com o seu maravilhoso conselheiro. Você é tão cheio de sabedoria, porque fala lá em João 6,13, fala que o Espírito da verdade, fala, o Espírito que vai ser enviado para vocês, ele além de ensinar vocês a viver, eles vão fazer vocês lembrar das coisas que vocês já aprenderam e esqueceram. Vai trazer a memória e vocês serão fonte de conselho também para as pessoas, fonte de sabedoria. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, existe o Emanuel, existe nele um outro nome além de Deus conosco. Existe nele o nome de maravilhoso conselheiro. Busque o maravilhoso conselheiro. Busque consolo também, claro, ele é o nosso consolador. Mas busque primeiro o seu maravilhoso conselheiro. Coloque diante dele toda a sua dor, todas as suas dúvidas, como você deve agir, como você deve reagir. Em nome de Jesus, porque ele é bendito. Ele é maravilhoso porque ele leva a nossa carga todos os dias. Ele suporta as nossas cargas. Você não dá conta de você está carregando carga dos outros. Carregando o que o outro falou, carregando o que o outro fez, ou às vezes querendo suprir necessidade de todo mundo, sem que você não está dando conta de você. Bendito seja o Senhor nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, e é Ele quem carrega as nossas cargas todos os dias, Ele é o único que dá conta de você. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Senhor, Espírito Santo, nosso Espírito da verdade, o nosso maravilhoso conselheiro, o nosso Salvador, bendito seja o Senhor que leva as nossas cargas todos os dias. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abrace os meus irmãos e os ajude a enxergar o que o mundo não enxerga. Que a tua presença santa nos dá conselhos, nos alerta de perigos, nos ajuda a não trazer para o nosso coração peso e cargas que não são nossas. Em nome de Jesus, torna a vida e o caminho dos meus irmãos neste dia de hoje leve. Que eles possam olhar para toda a situação desse dia com a perspectiva do Senhor, com os olhos do Senhor. Em nome de Jesus, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de qualquer doença do seu corpo ou enfermidades da sua alma. Seja liberto de todas as correntes que aprisionam você nesse lugar que precisam sempre de consolo. E você seja liberto e vá para a presença do seu maravilhoso conselheiro. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.